Tá. Ô César, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar eu acho que é difícil isso, definir o que é o tempo, né? Que a gente vai falar sobre o tempo e o Sacani e você, não sei se... Eu tenho um livro que eu li quando era pré-adolescente ou adolescente que chamou Tempo, o Profundo Mistério do Universo. Esse livro, ele foi tão legal pra mim, assim, porque, cara... fala sobre o tempo, sobre a possibilidade de viagem no tempo, ele dá vários exemplos, assim. E é uma coisa que sempre me intrigou, esse lance do tempo, né? Da gente viver num mundo quadridimensional, que uma das dimensões é o tempo. É meio confuso isso, né? Você fala, altura, largura e profundidade, mais o tempo. Exato. Não é? O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil, é complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar a definição super antiga, desde os filósofos, né? O que eles pegam aí, ó. Aí, ó. Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a Isso. física define o tempo. Exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei até. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso Isso é uma das maneiras, só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Tá vendo exatamente. só? Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí. Olha aí, ó. Olha que Você coisa. impediu o curso natural Tá do vendo? tempo. Parece que foi combinado. Mas se voltar, né? Tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara, o cara lá, filósofo, não tinha nada, não sabia o que era nada. E de repente tá vendo que tá passando, né? Sim. Tá passando alguma coisa, tá mudando. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro e aquilo lá vai. Perfeito. Porque, na verdade, o tempo ele surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos da nossa vida que interfere no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? Então, eu diria que esse é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, para estabelecer cotidiano, para estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até para plantações e para tudo. O tempo ele está em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Sérgio? O que é o tempo? Então, um dos primeiros caras que trouxeram à luz ali essa ideia que você colocou, inclusive, de um universo quadridimensional, foi um cara chamado Minkowski. Certo? Minkowski. Então Famosas coordenadas de Minkowski. Exatamente. Então ele trouxe um significado físico para o tempo, foi um dos significados físicos que a gente tem para o tempo, que é trazer o tempo como sendo, então, uma dimensão a mais dentro do espaço que agora é quadridimensional e não mais tridimensional, né? Então, esse é um ponto. Agora, muito mais interessante do que isso é o que o Sérgio falou da entropia. Que, na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido para o tempo. Por exemplo, flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria. Não teria. Então, isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser Tem como ovo ele de novo? fazer... Não tem. Então, isso é que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é? O sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou esse copo caindo aqui no chão. Agora, e o mesmo o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Já ouviram falar nisso, Sim, né? claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras tem usam uma isso. História trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem uma historinha meio trágica. Bom, existe isso de alguma coisa, alguma são... partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do efeito. O que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquions, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior
do que a da luz. Só que são partículas teóricas. São partículas isso que é o teóricas. negócio. Isso que eu não Esse é o entendo. negócio. Como chegam nisso se ninguém comprovou? É em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte da física, porque nós Isso. vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes e hoje o prêmio Nobel tá aí até para isso, porque ele acaba premiando os dois setores, né? É. Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá e põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando lei da termodinâmica, lei da gravitação, lei da... nenhuma, tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa é, eu consigo fazer isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa, e isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exato. Só que a gente não tinha ainda Nada dele. observado. Nada dele. Durante Cara, isso que eu não décadas, entendo. então, Como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E as contas até dão legal, certo. até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim, o cara chegou e teve uma... Eureka, né? Aquela coisa Eureka! caiu uma Nossa, maçã, não. caiu alguma Há coisa. toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. É. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... enfim, a gente vai falar bastante. Vai falar disso. Pode falar sobre Interestelar, que está totalmente relacionado. Aí, então, o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... são, né? São Até equações hoje- extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física. Não tem solução no braço ali, só Mas nesse computacional. caso ele estava tentando Mas não, entender alguma coisa. O Einstein não chegou em nada de buraco negro. não chegou. Foi o Karl Schwarzschild. Ah, não? Karl Schwarzschild em 1915. Aí, o Karl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que ele chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aquele famosos experimentos mentais dele. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações. E isso é a teoria. Então a teoria estava ali posta. Entendeu? Exatamente. Uma vez que a teoria está posta, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então são as soluções das equações Perfeito, de Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram uma isso. Porrada, uma porrada. Mas podiam também Karl Schwarzschild- chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não. Poderia. Não, e a gente faz isso até hoje. A gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação. O Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Tipo, a gente não bate martelo nessa aqui, é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que... Sim. Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a posição Funciona. de Mercúrio, ela funciona. Satélite orbitando a Terra, ela funciona. Buraco negro, ela funciona. Quasar não, pulsares distantes Pulsares e tal. distantes Ela funciona. Então ela funciona. Desvio da luz. Desvio da luz por massa. Lentes Então, gravitacionais. lentes gravitacionais, o lance do eclipse. Então, o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas, Bateu. ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. E, Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa de fato que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte: ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé, não é dogma. Não é dogma. Ela tudo sempre pode ser derrubado. Então, toda teoria, se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece, isso nem teoria científica é. Ah, é? Isso é importante colocar. Eu falo, eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia.
A minha enteada ia adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu tô errado. Ninguém pode provar. Tudo bem. Exatamente. Como que eu vou provar que você tá errado? Nem que tô certo. Acabou. Também. Então acabou. Então Entendi. não tem. Agora, voltando à questão do tempo, né? do buraco negro ali que você tinha falado, tanto que o Karl Schwarzenegger, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco negro só em 64, que foi o John Miller. Foi cunhado o nome buraco negro só em 1964, muito tempo Tem uma depois. outra coisa também, junto com o Schwarzschild teve o Oppenheimer, né? Sim. Pra quem não sabe, o Oppenheimer é considerado, falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. Ele foi um dos caras que o pai de resolveu. muita coisa. Ele foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Mas antes, também. antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando. Sim, vamos lá. Desse universo quadridimensional. Quem que chega, então, a essa ideia? Essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, o espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadridimensional onde a gente pode se locomover no espaço, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz, é possível viagem no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo com o tempo a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Estamos indo para o futuro. A gente está indo sempre para o futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente é um conceito humano, né? Para a gente conseguir entender esses processos. É uma convenção, né, cara? Uma convenção humana. Uma convenção humana pra gente poder entender, então, esses processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo Mas diferente? nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa para medir o tempo que comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? Que é uma coisa da gente aqui, né? Então, mas, por exemplo, é o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então ele começa na Lua Nova, né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas reformas e tudo, né? Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte, tem 2 meses, o mês não era pra ter 30, primeiro que não era, né? Mas tudo bem, era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31, você sabe por quê, né? Não. Por que chama julho? Em homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu também quero ter 31. O Augusto César falou assim, eu quero o mesmo meu nome também e quero com o mesmo dia do Júlio. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de 4 anos arrumar. Olha que bagunça, que virou o calendário. E a gente aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, né? Isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E não é. E é uma coisa que fica só uma coisa, fora de... Só uma coisa, eu queria que você controlasse o chat, porque o pessoal escreveu, Sérgio tem buraco roxo. Eu acho uma falta de respeito isso. Desculpa. Não deixa o chat falar umas coisas dessas. É melhor ele ter do que não ter, né? Imagina se não tivesse. Como você sabe se é roxo? É melhor. Buraco roxo? Você já viu? Não, dele não. Então! É que eu tenho uma estatística. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Esse é o chat. É o chat tóxico. Desculpa, Sérgio. Não, mas então, o lance é esse. O calendário que a gente usa, né, é uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí, o ano devia começar ali no solstício de inverno. Entendeu? Que é um pouquinho antes, né, do ano começa mesmo. Que é 23 de dezembro, 21 de dezembro. É por aí? Porque era para ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica para o início do ano. Exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos, muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da Lua. Por que da Lua? Porque o Sol, ele tá sempre a mesma coisa. A Lua que era diferente. Ele olhava pra Lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente acha na internet? Um osso de... É o osso de... Como que chama? Um macaco, cara?
é um osso de macaco que é marcado com as fases da Lua. Vê se você acha, De Paquito. 30 mil anos atrás. Nossa, cara. Que é tido como a primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o Tem o tempo. calendário maia, tem o calendário... Aí tem os calendários Tem maia, vários calendário calendários, asteca, todos vários esses. calendários. Mas esse aí de marcar com a Lua, e olha como a Lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu, a gente sempre fala que é 9 meses, né? É. Mas não é, eles falam 36 semanas. Por que Exato. que eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A Calendário semana é lunar é Ah. semana. Então, e esse lance do calendário lunar de semana não é de agora. Isso aí vem desde os pré-históricos, desde 30 mil anos atrás, cara. Caramba. Entendeu? Que o pessoal media pela Lua. E aí depois teve que ir ajustando. Aí tem todas as convenções, Sim, aí vem o Augusto sim. César, Júlio César, tá? E vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba E, usando. a- e a gente vê exatamente. no Jornada das Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data do universo pra você? Não tem como, né? Tem o Sérgio manja disso, mas tem do sistema solar, não tem? Não tem? Tem uma coisa dessa. Você pode ter um ponto, cara, em que. É uma nave tá indo pra Marte. Como que ele vai Então, calcular mas porque eles usam o esquema que as naves usam para se locomover, que é? que é um negocinho chamado Star Tracker, que é eles miram numa estrela e vão. Ó, é isso? É esse aí. Olha! É esse aí, ó. Esse aí é a primeira medição Cara. de tempo que se tem conhecimento da história. Caramba. Como Osso chama? de Xangô. Isso. Você tá inventando Não ou tá você não. leu Tá isso? lendo, Sabe, tá Ah, lendo. tá. Tá lendo, sabe? Então isso aí, ó, a marquinha que vocês estão vendo aí é as fases da Lua passando. Então isso aí é a primeira vez na história que a gente tem uma medida Nossa. de tempo feita pelo ser humano. É porque ele olhando a Lua passar. Eu imagino que os povos mais antigos, eles tinham o quê? A observação, né? É isso. Via o Sol, via a Lua, de repente aquilo que você falou, às vezes aparece um cometa, às vezes... E a marcação de tempo observando a Lua é muito mais fácil do que observando o Sol, porque é uma coisa que está muito mais Dá clara. pra você e ficar nítida. cego também observando o Sol, né? Exatamente. Fica o dia exatamente. inteiro lá Porque na verdade, o Sol tem uma coisa interessante, né? Ele muda a posição no horizonte, né? Quando ele vai se pôr ou vai nascer, ele muda a posição no horizonte ali. Às vezes Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil de você fazer marcação de tempo por isso. Agora a Lua tá Mas ali, né? E A as, ideia e a as ideia- estrelas também. É. Ah, As também? estrelas também foram usadas muito porque as estações do ano, você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que a gente Indígenas, usa. né? Indígenas, que são totalmente diferentes. É. Mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da Por quê? cheia do Nilo. Porque as estações, mais A ou posição menos... no céu. As É, estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela não Tá. aparece o ano todo. Ela É. aparece em determinado momento E aí do o ano. pessoal falava, nesse período é bom pra plantar ou pra fazer outra coisa? Exatamente. Aí eles conseguiam fazer Escorpião. uma marcação Isso. tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas possivelmente tinha um lado místico também pra isso, ou não? Na época, não, cara. Na Não? época, o lance era sobrevivência, né? Era Pois é. sobrevivência. É. O lance era saber quando que eu planto, quando que eu faço colheita e quando neva. Porque aí é o problema sério. Por isso que a gente tem muita coisa é ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico para quem vive em país que neva. No Imagina hemisfério que você é um norte. caçador-coletor, e vai começar a nevar, você não vai ter mais o É, que caçar. Então tenho você tem que que saber. guardar. Você tem que saber antes daquele ponto para poder Exatamente. fazer Que a maravilha. colheita e tudo. Então são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando para tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né? Mas imagino também que muita coisa se perdeu desse conhecimento antigo, não foi passado e foi aumentado. Muita coisa se perdeu, cara, porque muita coisa dessa, infelizmente, estava na nossa grandiosa Biblioteca de Alexandria. Que Entendeu? pegou fogo. Pegou Pegou fogo. fogo. Então, muita coisa desse conhecimento, principalmente ali daquela região da Mesopotâmia e toda aquela região, estava tudo ali e foi pouca coisa. Não, teve muita coisa que foi salva, mas Sim. em relação ao que existia na Biblioteca de Alexandria, foi pouca coisa que foi salva. Então, tanto que você vai atrás de livros da astronomia muçulmana, que é muito importante, porque é desse período aí, você acha pouquíssima coisa. E devia Porque ter foi coisa tudo- pra caramba. Devia ter coisa sensacional. Até da astronomia chinesa não é fácil de achar. E a astronomia chinesa, cara, tem coisa que data de 3, 4 Sim, mil anos sim, atrás, sim, entendeu? sim. E as constelações chinesas, o jeito que eles marcavam o tempo. Então, aí é tudo, isso vem essa história aí da humanidade. Porque, na verdade, Era é o quase que uma rege. obsessão, né? Porque é o que entender- rege a vida, cara. Exato. É o que rege É a o que vida. rege a vida, perfeito, perfeito. O cara tem que entender, caramba,
quer dizer que essa época aqui vai começar a nevar, eu não vou poder mais caçar. Se eu não caçar antes, eu vou morrer de fome, porque eu vou ficar 3, 4 meses enfurnado dentro de uma caverna, porque vai ter 2 metros de neve. O que eu vou E fazer? eu imagino que em volta da fogueira à noite esse conhecimento era passado dos mais velhos para os mais certeza, novos, com né? certeza, Porque não com tinha certeza. papel ou alguma coisa que... É se isso os caras mesmo. eram caçadores e coletores, você não ficava fixo num lugar. Exatamente, Que exatamente. doideira, né? Né? Doideira muito total. doido. Se pensar nessa época aí, é muito louco. Muito doido. Tem uma coisa que impede a viagem no tempo. Viagem para o passado. Tá. Que se chama segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, puta, mas você tá falando de tempo e vem falar de segunda lei da termodinâmica, a entropia. A questão da entropia, do aumento da entropia, do princípio do aumento da entropia. Como eu falei para você, se você pega esse copo e joga no chão, o que vai acontecer com ele? Quebra. Ele vai quebrar. Você tem como desquebrar isso? Não. Não, porque isso é um processo irreversível, ou seja, é a ordem natural Dá pra fazer de outro... processos físicos, dos processos Dá pra físicos. fazer outro copo. Dá pra fazer outro copo, mas não desquebrar esse. É. Você pular numa piscina, você consegue despular da piscina, você consegue rebobinar? Não. Você não consegue rebobinar. Então a É o entropia, omelete, o ela põe ovo, tem vários exemplos legais. disso a aí. entropia, ela põe um sentido de ocorrência para os processos físicos, certo? E qual é esse sentido desses processos físicos? A maioria, como eu falei, são ditos como irreversíveis, que você joga o ovo no chão, você não tem como desquebrar, é um processo irreversível. É o aumento da entropia. Eu não gosto muito dessa forma de conceituar isso, só que eu acho que é mais fácil, que está relacionado à questão da desorganização. Desordem. Tipo, você vai sempre, à medida que esses processos físicos acontecem, você vai sempre desorganizar mais o sistema. Mas, em algum ponto, Física. o universo foi se organizando em planetas, em sistemas solares e tudo mais. Em algum Ele era ponto, desordenado e ficou ordenado. Não? ele era desordenado. Olha só, isso aí é complicado isso aí, cara. Mas enfim, vamos lá. Essa frase complicado essa mesmo. frase é do... Não, mas é bem complicado. eu gosto de plagiar o Serjão. Tá. Sim, só que tem uma coisa, é o seguinte: quando a gente fala o princípio do aumento da entropia do universo medita Direção. a direção Isso. de ocorrência dos processos físicos no universo, então o aumento da entropia do universo. Localmente, e aí tem uma outra coisa, localmente a entropia pode diminuir. Entendi. Localmente. Só que quando eu tô falando de universo, isso gente tá nunca falando vai de grande acontecer. escala. Big picture. Você quer que eu te cite um exemplo lindo, maravilhoso de diminuição da entropia de um sistema? Ah. Uma lagarta se transformando numa borboleta. Parece que aumentou a ordem. Sim. Foi pra uma coisa mais bonita, mais legal. Quando a gente pensa em ordem, na verdade tem outras coisas que tá relacionada à troca de calor com o meio Sei, e tudo sei. mais, mas eu não vou entrar nesses detalhes Tá. aqui. Mas isso a gente consegue mostrar nas contas que há uma diminuição da entropia daquele sistema físico. Ah, é? Só que é uma coisa local. Quando eu falo de universo, isso aparentemente não É isso acontece. que a galera não entende, entendeu? Quando a gente fala de universo, a gente tá falando da grande escala. Exatamente. Então, é a mesma coisa, o universo se expande. Como que Andrômeda está se aproximando da Via Láctea? O universo se expande, mas Andrômeda e Via Láctea é uma coisa muito pequena. Ah, então, entendi. toda vez que a gente fala que aumenta a desordem, né, e tudo, a gente está falando do universo em grande escala. Aí se você vê Exatamente. aqui, pequenininho aqui, na nossa escala aqui, as coisas podem, né? Eu Não, posso pegar isso aqui e exatamente. organizar em cores aqui, pronto, tá mais organizado. Ou seja, se você for perceber, tipo, do ponto de vista do universo, o que é o Sol? O que é nosso planeta? É uma escala ínfima, absolutamente ínfima. Então, enfim, só para... Aí, dado Um cara, esse princípio... um cara fazendo um copo é ínfimo perto da desordem que tá acontecendo ao redor Exatamente. dele. Agora, Claro. enfim, esse princípio básico da física, e eu diria que o princípio mais fundamental da física, impede e diz, deixa claro e notório, que seria impossível viagens no tempo. E aí, uma coisa que a gente já pode... Viagens no tempo não, viagens para o passado. Agora, como eu falei, a relatividade geral, né, de Einstein, você consegue encontrar soluções que possibilitam isso? Consegue. Teoricamente, você acha.
Teoricamente, não existe, nem para mecânica newtoniana, não existe impedimento para o exatamente. retorno do tempo. Não existe qualquer impedimento. Quem traz o impedimento é a segunda lei da a termodinâmica. segunda lei da termodinâmica. Entendeu? Entendi. Espero que as pessoas estejam entendendo aí. Mas, enfim, além disso, nós temos uma coisa muito legal. Tem bastante coisa para falar ainda, né, Sérgio? Mas Como vocês falaram também, nada impede que essa lei seja quebrada e apareça uma lei que seja melhor que essa, ou não. olha, essa é uma coisa tão fundamental que hoje, como físico que sou, eu acho Difícil. improvável. Improvável. Eu acho improvável. Mas. E se eu enfim. complicar mais um pouco? Porque isso tá ligado àquela coisa também, né? Uma coisa muito louca. Enfim, eu vou falar só rapidamente. Aqueles motocontínuos, sabe? Geração de energia Tá. que é impossível, infinito. Então, se você quebra essa lei, você tá dizendo que você é capaz de produzir motores motocontínuos. Um motor que ele se realimenta e nunca para Exatamente. de funcionar. As coisas estão relacionadas. Sem coisa externa. Não tem perda nenhuma, né? Sem coisa externa, isso. Mas e quando a gente pensa teoria das cordas ou o mundo de mais dimensões e que a gente está fazendo todas as leis baseado nas dimensões que a gente percebe, nossos sentidos percebem, mas que se tivesse um ser que percebesse mais dimensões, talvez ele conseguia voltar para o passado. Não sei se consigo explicar. Aí, voltamos a Interestelar, É. que é uma coisa maravilhosa. O que acontece com Cooper quando ele acessa o buraco negro? Então, existe uma civilização que é pentadimensional. Que é aquele exemplo do Platolândia lá, que é existe um ser que é bidimensional, que ele tá numa folha de papel, ele só entende a altura e largura, Isso. e ele vê uma esfera tridimensional atravessar essa folha de papel. Ele não vê uma esfera, ele vê um círculo aumentando, diminuindo e sumindo. Exatamente. Mas ele não consegue entender que é uma esfera. Entendeu? Exatamente. É como um objeto aparecer aqui, É aparecer igual o lá. lance quadridimensional que você falou no começo. A gente aqui é tridimensional. Se tiver um negócio uma outra dimensão, nós não vamos perceber. Porque nós somos Exatamente. tridimensionais. Ou vai aparecer Exatamente. alguma coisa fantasmagórica, uma mancha. O Carl Sagan, ele faz uma exemplificação muito legal lá nos programas dele lá. Sobre isso? Sobre isso. Então, justamente, você tem aqui, imagina seres bidimensionais aqui sobre essa mesa, Tá. e aí eu sou um ser tridimensional, vou lá, arranco esse ser. Tiro desse papel, dessa mesa. Para um outro ser bidimensional aqui, ele simplesmente desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Só que ele teve acesso... Ele não tá conseguindo ver. Ele teve acesso a todo esse universo Todo o bidimensional, universo bidimensional que ele não do ser, tinha. cara. Que é exatamente o que O que acontece com o Cooper dentro do buraco negro. no buraco negro. Pra ele, tempo, espaço e não sei o que, tudo a Ele mesma tem coisa. acesso a tudo. Ele tem acesso a tudo. Ele foi retirado do tridimensional, acessou esse bulk pentadimensional e teve acesso a tudo. Como chama o teu nome, né? Tesseract? O Tesseract, O que exatamente. é isso? O Tesseract, na verdade, ele é a concepção de um cubo quadridimensional. A gente chama de Tesserato em português, se não me engano, mas... Coloca uma imagem de como seria isso. É meio estranho pro pessoal ver, mas... Mas, enfim, ele é retirado, então ele tem acesso a todo o intervalo de tempo, todo e qualquer intervalo de tempo dentro do quarto da filha dele. Que aí, enfim, aí isso tem... Não tem explicação, não tem- viagem. coisas... enfim, é um filme. É o roteiro, É um roteiro, enfim, e liberdade poética, né? Então ele tem acesso. Só que aí tem uma coisa que eles tomaram muito cuidado, que é, primeiro, princípio de autoconsistência, eu já vou dizer o que é. E segundo, eles tomaram outro cuidado. Não há troca de informações do ponto de vista da luz. Ele não consegue, trocar informação, ele não consegue falar com a filha, ele não consegue fazer com que a filha veja ele. Ele troca informação do ponto de vista gravitacional, que é Tanto a que ele única... tenta, né? Ele fica lá gritando, não vai, não vai. Mas ele Não mexe com a acontece poeira Mas lá. ele mexe com a poeira por quê? Gravitacionalmente. Gravitação ele consegue. Porque a gravidade é a única força que, a princípio, de acordo com a teoria de cordas, as teorias de Branas, é a única força que extrapola o quadridimensional contando o tempo, né? Sei. O espaço quadridimensional. Ela esse? extrapola. É aquele embaixo que você colocou? Não, isso Esse é o Tesseract do filme. Esse é do filme. E aquela outra forma que você colocou? Aquela é a forma geométrica Mas- padrão. que É, a galera representa. coloca aí pra ver Tem se é aí. isso. Eu já Qual? vi isso diferente. Que doideira, né? É muito louco. É isso daí? É isso aí.
É isso, isso é como se você estivesse vendo uma sombra, tá? Isso é como se você estivesse vendo uma sombra. Como assim? É como, tipo, pega um... Tem um cubo aí? Cubo? Tem. É. Pega qualquer coisa aí, qualquer coisa. Cubo, olha. É que não vai dar pra ver a sombra aqui. Não, é aqui em cima tem uma câmera, ó. Ah, tem uma câmera. Então aqui, ó. O que você vê aqui? Então tem aqui a câmera, tem esse cubo pra gente aqui Sim. que é tridimensional, a gente vê um cubo. E a Só que sombra é bidimensional. A sombra dela é bidimensional. Então como é que então os seres bidimensionais aqui, eles vão perceber aqui essa sombra aqui bidimensional, então é uma projeção. Certo. É uma projeção bidimensional desse cubo. A gente Aquilo não- ali é uma não- projeção tridimensional De um por isso cubo que de um quadridimensional. cubo quadridimensional. Que a gente não Que a consegue gente não representar. consegue representar. Isso. Kido! Ai! Ai, meu cérebro! O meu cérebro também dói, cara. Ai! Só que, como eu já estudo isso há um tempo, então eu já acostumei com a dor. É tipo, tem que aceitar só. Aceita que dói menos. Meu orientador de doutorado, ele dizia o seguinte: eu estudava pra caramba, né? Um dia ali estudando, e eu, professor, eu não consigo entender isso aqui. Ele falou, cara, seguinte, você não precisa entender, não. Continua lendo. Lê. Quando você chegar na 7ª vez que você tá lendo a mesma coisa, você vai ter a impressão Você vai que aceitar. entendeu e vai vai passar embora. feito, Vai, vai passa, embora. e passa, Entendeu? isso aí. Então vai, continua que é assim mesmo. É muito louco. Não, isso é muito E eu louco. gosto de extrapolar, por exemplo, a gente falou de viagem no tempo, tem o paradoxo, o fenômeno do bootstrap, né? Que é o que Isso é muito da isso hora. é muito louco, Isso é cara. muito Que louco. tem coisas que eles não. É aquele exemplo, né? Tipo, o cara viaja numa máquina do tempo passado Sim. pra encontrar ele no passado e dar a informação de como constrói uma máquina Do tempo. do viagem no Só tempo. Só que a máquina do tempo não existiria se Então- ele. Cara, onde foi criada a máquina do tempo? Esse é um ponto. Por isso que isso chama paradoxo de bootstrap. É. Isso foi criado, inventado para mostrar justamente o quê? É impossível viajar no passado. Todo paradoxo, vamos lá. Primeiro a gente tem que colocar uma coisa que é legal dizer para o pessoal. Quando a gente fala em paradoxo, não é um elemento de uma teoria, é um elemento para criticar uma teoria. Ah, tá. Então, quando a gente fala, por exemplo, paradoxo de bootstrap, é um elemento que critica a não é uma possibilidade. teoria. Não, Ah, tá. critica a possibilidade de viajar no Paradoxo tempo. do avô, Paradoxo do avô é a mesma coisa. que é Só que eu volto pro passado e mato meu avô sem querer. Eu existo no futuro ou não? Exato. Não. Não sei por que os caras mas colocam o tem- avô e não o pai. podia ser o pai também. Mas tudo bem. Enfim. Seu avô ainda é mais ainda. né? É. Porque ele Agora- não queria nem seu pai. Exato. Então, por exemplo, o Bootstrap, basicamente, o cara vai lá, por exemplo, tem um livro. Eu tenho aqui, tô lendo um livro do Guimarães Rosa. Tá. Tô lendo lá o livro. Aí eu invento uma máquina do tempo. Vou voltar pro passado. Eu vou lá e entrego pro Guimarães Rosa o livro. Aí o Guimarães Rosa olha. Porra, gostei disso aqui. Vou publicar. Vou publicar. Tá com o meu nome já? É. Vou publicar. E aí? Quem foi que escreveu o livro? Ai. Ou seja, você tem uma coisa, para ser consistente, e o filme Interestelar tudo tem que ter fonte. Não existe uma fonte origem pro livro. Então, não é possível. Tem um conto. Cristãos não fiquem bravos comigo, é só um conto, é uma viagem mental, que era o seguinte: um cara estudou toda a vida, não sei se você já leu esse conto. O cara estudou muito a vida de Jesus Cristo. Muito, ele sabia tudo, cada detalhe. Constrói uma máquina do tempo e falam: por que você não vai pra época de Cristo? Observar e volta aqui pra dizer pra gente: você conhece tudo, você é o cara mais indicado pra ver o que é verdade e o que não é. O cara volta no tempo onde ele teria surgido e não tem nenhum indício de Cristo. O que ele faz? Ele faz exatamente O que Cristo tudo fez. o que o Cristo Cavalo de fez. Troia? Não, isso. né? Não. E aí ele é crucificado igual e ele vira o Cristo da Ele Bíblia. vira Cristo. Mas aí, Exato. o que é legal nisso? Porque o que acontece? E é o que acontece com o filme Interestelar, tá? E é o que aconteceria com o Mas paradoxo só do para avô. explicar, no Cavalo de Troia, do Benítez, que o Sacani falou, o exército americano constrói uma máquina e eles decidem para qual período iam voltar. E é legal que ele explica uma coisa legal, porque a viagem não é só de tempo, é no espaço também, porque a Terra tá... Sim. Se você só viajar no tempo, você pode ser materializado no meio do nada do universo. Porque você volta para a época de Cristo, mas onde estava a Terra naquela época, entendeu? Então eles fazem esse cálculo também. E eles vão para lá, mas aí eles tem uma coisa de tradução simultânea para aramaico, eles Isso. se vestem Isso aí. como o pessoal e só observam, né? Mas é outra. Mas desculpa, o que você ia falar? Não.
Nossa, eu esqueci. A gente tá falando do cara que voltou pra Jesus Cristo e ele mesmo tomou essa decisão da Bíblia. Você falou que nesse caso é diferente por quê? Nossa, eu Não, esqueci. você falou, ia falar do Interestelar, que o Interestelar leva isso em consideração lá. Sim, a questão do princípio do Cristo que voltou e o cara fez o papel de Cristo. Isso. Que eu chamo o princípio da autoconsistência. Tá. Porque o que acontece? O cara só vai ser possível o cara voltar do passado se for para fazer as coisas acontecerem exatamente da forma como aconteceram. Não mudar. É o que aconteceu em Interestelar. Ele consegue ter acesso ao passado para fazer acontecer exatamente aquilo que aconteceu da forma como aconteceu. E que a explicação era outra, era um fantasma e na verdade era ele. Exatamente. Então, tipo, isso aí que você colocou de Cristo, o cara voltou pro passado para fazer Cristo existir. Então, tipo, ou seja... Não mudou nada a história. Não mudou nada a história. Então, como é que você resolve? Dentro do paradoxo do avô. Se o cara vai lá, tenta matar o avô antes do pai ou a mãe dele nascer, ele simplesmente não vai conseguir matar o avô. É possível até que ele morra, mas ele não vai conseguir matar o avô dele. Tem essa alguma coisa seguindo o princípio da autoconsistência, né? Agora eu não lembro o nome do cientista, mas é um amigo do Kip Thorne. Mas tem uma coisa que é louca, eu não sei se foi em quadrinho ou em filme que eu vi, que o cara pisava na grama e machucava, porque você não consegue nem alterar a grama, aquilo é pontudo, você não consegue pisar. Você vem do futuro, você pisa, você não vai distorcer aquela grama, não vai amassar a grama é uma coisa pontuda. É doideira. Não, é doideira. E tem o famoso conto do Bradbury que chama O Som do Trovão, que é a origem do efeito borboleta. Sabem desse conto? Não sei. Você sabe esse conto, João? A empresa chama Safari S.A. e eles fazem viagem pro passado para você ter a experiência de matar um dinossauro. O que eles fazem? Vai alguém ao passado, observa e vê algum dinossauro que vai morrer de morte natural, com um raio, uma árvore cai na cabeça, sei lá, ele já ia morrer. Eles voltam no passado segundos antes, aquele animal tá marcado já, e aí os caras atiram pra ter a sensação de estar matando aquilo lá. Vem o raio, vem a árvore cair em cima, ele morre, vão lá, retiram a bala, não alteraram nada. E eles têm uma plataforma flutuante, transparente, que eles não pisam em nada. Então eles vão à plataforma, é interessante. E ele fala assim, sigam essas regras do não sei o quê. Você vai matar só o bicho que eu tô falando, ele tá marcado, e de maneira alguma saia da plataforma. O que acontece? O cara fica apavorado, cai pra fora da plataforma, o cara fica puto. Fala, o que você fez? Não, eu só pisei aqui. Ele só deu aquela caidinha, pisou e voltou. Beleza. Eles voltam voltam pro futuro. Aquilo lá disparou uma nova linha. E no começo, tava uma eleição entre dois candidatos, tinha ganho um candidato do bem. Um outro era fascista, era um cara que não sei o que, todo mundo tinha medo. Quando ele volta, esse cara ganhou, mudou todas as leis, não sei o que, e o cara fala, o que você fez? Aí ele olha na bota, tem uma borboleta amassada debaixo da bota. Aí a explicação que não é só uma borboleta que ele matou. Ele matou toda a geração daquelas borboletas, os predadores que poderiam vir, não sei o que. Aí coloca o efeito, o caos, né? O caos, teoria do caos aí. É uma coisinha pequenininha, mas de milhões de anos vai aumentando tanto que ele muda até... Isso aí. É justamente teoria do caos. Pequenas perturbações nas condições iniciais causam... Pode se espalhar e gerar um asa aqui, causa uma tempestade no Japão. É doideira. É doideira. A gente mede tempo por espaço. O que é um dia? Você pode falar que são 24 horas, mas na verdade é uma volta da Terra em torno de si. O que é um ano? Ela dando uma volta em torno do Sol. A gente está medindo o tempo através de espaço. Mas e quando a gente vai para esse aspecto mais amplo, entra em relatividade, o que seria o tempo? O tempo é uma das coisas mais complexas que tem de entender, de explicar. É uma coisa muito abstrata. Porque eu falo, né? Que você fala assim, me dá dois copos d'água. Você me dá 2 segundos. O que é 2 segundos? Entendeu? Isso não existe. Até o lance lá que a gente tava falando de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do elástico. E aí você vai na simulação. É muito complexo, é muito abstrato. E a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Esse calendário que a gente usa, do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, né, do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. Aí o outro também falou, cara, você criou um mês pro outro, você não vai criar um pra mim? Cria um pra mim aí também.
meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. É Por isso que é agosto, agosto. é agosto, exatamente. Então fica esse negócio, por que tem 30, 31? Os caras eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas para chegar nisso. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do Sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto não bate, tanto o calendário tá errado, que a cada 4 anos tiveram que colocar um Tem que dia para arrumar. corrigir esse negócio. Então, cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar. O que você acha, Fih? Por O que eu enquanto, acho também. legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação, eu acho, mais filosófica quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários Isso aí. ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física ela é termodinâmica. né? Exato. Mas vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. O nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. A explicação pro pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é que eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca de novo. Então o tempo tá passando, né? A bagunça das coisas vai Vai aumentando. aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato pra caramba. É que a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens pro futuro o tempo todo. A gente tá aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas a gente tá viajando. O que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega, até no Interestelar, filmaço, né, Voltamos. Boludinha? Aham. O Com Interestelar certeza. Quem sou eu pra dizer tem o aquela contrário? cena muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam quase nada de tempo naquele planeta e quando eles voltam e encontram um cara que se manteve em órbita. Tá, velho? Quando encontra o passaram negão lá em décadas. cima, o negão tá com barba até branca. Então, como é que o tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que são sistemas diferentes. O planeta de Miller lá que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. Ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta ele tá numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso... vale ela, mais. ela não vale mais. Aí você entra na física relativística. E aí quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí. Que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte. Começaram a observar Mercúrio e tentaram prever aonde que ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. Esse Vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim, depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali em Mercúrio para ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Mercúrio ele tá tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein para prever, você acerta. Satélites orbitando a Terra. Eles têm que ter uma correção, porque o sistema Terra-satélite, o satélite sofre efeitos relativísticos. Então você tem que ir corrigindo aquele relógio dele o tempo todo. Tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né? Se ela existe, se ela funciona ou não, são os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele que você tem que ficar ali corrigindo. O lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você tá. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez tá passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? absurdo. Então, até isso influencia, eu acho que talvez seja um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. exatamente. É o famoso vontade de ir no banheiro. Quando você tá com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia em que, de certa forma, parece que
a nossa condição, nosso estado mental influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do Primeiro ponteiro clique, parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso, então isso é interessante. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo pra cá e deslocamento no espaço pra cá. Você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? Então o tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também tá para esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo ele quase não pesa, então o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo, Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. então o tempo passaria mais devagar. É, exatamente. Para um referencial, Pro referencial. dependendo do referencial, né? Então, vamos... Pra quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela velocidade. Exatamente. A NASA fez um experimento desse com 2 astronautas. O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos Que gêmeos. são irmãos gêmeos, é. O Scott Kelly passou 1 ano no espaço, 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano. Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele tava dentro da estação Ele espacial. tava mais rápido. E o irmão Muito dele aqui na Terra. Sim. Ele tava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez, que é 1 ano no espaço, e ela levou o Scott Kelly justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Kelly, e que era astronauta também, só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade. Ele envelheceu um pouquinho menos mesmo do que o irmão. E seria possível a gente se mover ao contrário no tempo? Se mover ao contrário da seta do tempo, fisicamente falando? Aí tá pensando Alguém no já Nolan propôs? lá. Como é o filme louco? Não, Aquele outro. aquele outro Tenet. filme do Nolan, o Tenet. Não. Esse negócio de o roteiro ir e voltar e acontecer simultaneamente nas duas direções. Provavelmente existem outros exemplos de filme que já usaram isso. Sempre existe. Sempre tem um outro exemplo. Então alguém provavelmente vai falar nos comentários. Sim. Esse foi o primeiro que eu vi, cara. Esse E foi eu o achei primeiro inovador, porque geralmente a viagem no tempo é o cara volta e o tempo continua na seta do tempo. Exatamente. E agora ele volta, tipo, ele regride, mas tinha coisas acontecendo de trás pra frente enquanto ele estava passando no tempo na direção normal. Então acho que isso, tipo, cria toda uma outra camada de complexidade no filme que pra mim complexo. é um dos filmes mais, assim, inovadores que eu vi na minha vida, que eu adorei, só que eu não posso dizer também que é, tipo, 9 de 10 ou 10 de 10. Eu acho que pela inovação vale ali um 8 de 10. Mas voltando a essa questão da Fala viagem aí do no tempo, viajar no passado. vocês conhecem teorias sérias que falam a respeito disso ou não? É muito mais um desejo que o ser humano tem, uma vontade, mas De viajar no tempo? não tem nenhuma base matemática. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar pro passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá pra voltar pro passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia ou muito clara de viajar pro passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Talvez o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu pra fazer essa opção, sabe, de viajar pro passado. Porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns Sim. paradoxos paradoxos, lógicos. Paradoxos, O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, em que a gente volta pro passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, eu não deveria Aí já existir, né? era. Porque já era. Então, como é que eu voltei pro passado e fiz isso, sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas pro paradoxo, que vão desde, no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você Cria-se uma nova- bifurca as linhas do tempo. Então agora tu tá vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente tá meio que tentando criar soluções pra consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido a viagem de volta pro passado nesse sentido. Nossa, essa frase ficou pior ainda É a explicação aí, deixa aí pro pessoal responder. Você defende a viagem pro passado De Volta pro Futuro ou a dos Vingadores? Qual que é a diferença da dos Vingadores mesmo? Essa é, porque a do De Volta pro Futuro é essa, né? Que se você Que ele matar começa a lá, desaparecer que ele enquanto toca começa a Chuck desaparecer. Berry, né? Por quê? Porque o pai não vai, a mãe se apaixona por Ah, ele ele lá. meio que desintegra, assim, né? Então essa aí não cria uma nova bifurcação, essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é que cria uma nova, né? Que você cria uma linha paralela aqui
Nossa, eu nem lembrava disso. E essa do Nolan? Não deve. De você voltar e ver as coisas acontecendo. Ele tirou isso da cabeça dele? Ou ele tem um amigo físico que fica lá? Cara, depois do Interestelar, eu tenho uma ideia pra você. Ele deve ter algum amigo da física quântica, cara, deve porque esse ser um negócio pouco. de viajar no tempo, principalmente pro passado, a gente cai muito na parte da física quântica, né? Que é você reduzir lá, e é daí que criam as teorias, como teoria de cordas e tudo mais, que seria uma solução para se viajar, né? No passado, que é o que o Pedro falou. Não tem nada que impede, então vamos atrás de alguma maneira. E aí o pessoal da física quântica foi entrando, cara. Aqui, ó. Em vez da menor coisa ser um ponto, né? Que a gente fala, não é. É como se fosse uma cordinha. E aí foi criada a teoria de cordas. E dentro da teoria das cordas, lá, das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado, que é mais ou menos a linha dos Vingadores lá, né? Com o Homem-Formiga e tal, que é meio baseado nisso. Eu acho que o Nolan, cara, tem algum amigo na física quântica. O Kip Thorne é amigo dele, né? Sim. Desde o Interestelar. O Kip Thorne, que é o cara lá de Buracos Negros e tudo, ganhador do prêmio Nobel e tudo, é amigão dele, né? Então pode ter dado umas dicas aí pra ele baseado em física quântica. Porque eu acho que ali no Ele tênis deve tem, estudar também, né, gente? tem um fundo disso aí. Até se vocês forem perceber um pouco as obras do Nolan, quase todos os filmes Tem dele, física. desde o começo, abordam um tema em comum. Qual que vocês acham que é? Ele sempre Tem um negócio brinca com o tempo. com a passagem do tempo. deve- Aí a gente chega no Interestelar, a grande problemática do filme é o tempo. aham. Quando ele chega em casa, ou aquela cena mais impactante antes disso, quando ele tá na nave e vê a filha dele crescendo nos olhos dele e tudo mais, Sim. é o tempo. Depois do Tenet, o filme acontece pra frente e de trás pra frente, também é o tempo. Então eu acho que ele só usa isso, ele só usa esses conceitos da física pra criar talvez uma desculpa pra poder brincar com o conceito de tempo, sabe? Porque se ele só inventasse alguma coisa qualquer lá e fizesse o filme correr de trás pra frente e de frente pra trás, eu acho que o pessoal não ia comprar muito a ideia, sabe? Então, acho que não tem necessariamente uma justificativa física pra ele ter feito isso, e mais uma justificativa de suspensão de descrença mesmo, sabe? Sim. De criar uma obra... Mas eu acho que no fundo tem um embasamento, algum embasamento ali, até tanto que no Oppenheimer, o Oppenheimer era um cara da física quântica. A viagem dele lá é a quântica, né? Passando na cabeça dele. Eu acho que além do tempo, ele tá mais ligado até na física quântica. Sim. Ele Ele deve com ter. certeza ele tem um Uma pira. amor pela área, assim, porque ele usa isso quase todo Aham. filme Com dele. certeza A ele gente tem. esqueceu de Inception, por Inception, exemplo. cara. É verdade. Inception, Fala é o tempo. tanto de tempo, Totalmente. cada camada de sonho vai mudando a Exato. passagem do tempo. É, Então eu tenho que rever esse filme. é muito bom. Mas essa questão do tempo que a gente tá explorando aqui, o que me chamou a atenção foi a primeira frase que você falou, Pedro. De que, olha, não há nenhum tipo de impedimento de que isso pudesse acontecer. E aí, já voltando àquela hipótese da simulação, onde parte de premissas, partindo da premissa que não tem nenhum tipo de impedimento, então a chance de alguém ter feito isso existe. Só que o poder desse cara é tão supremo, né? Se ele pode alterar a linha do tempo e criar linhas paralelas, que ele não vai deixar isso comercialmente acessível para as pessoas. Será que já existe? Então, se a gente for considerar aquela festa que o Hawking deu para os viajantes do tempo, eu acho que não. Sabe dessa história? Não, não sei. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de 6 meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou É, isso antes, aí. né? Isso E mesmo. aí a ideia era que quando a festa acontecesse, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso, Que então, porque aí o cara que era viajante do tempo. caso alguém viajasse no tempo, pudesse ir na festa. Gênio. E a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que Não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas, assim, existem Muito bom, tantos Daniel. problemas associados com viagem no tempo que eu de verdade não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível. Só por causa dos problemas gerados. Aham. Porque, vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo. E aí, por algum momento, sei lá, motivo, um fóton, uma partícula de luz, entra nessa máquina. E aí ela vai pro passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais, novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema e eventualmente a máquina poderia até, virar um buraco negro, sabe? Ia ter muita energia, ali ia virar um buraco negro. Então, eu só acho que não é possível. Eu só acho que, tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas Mas é não pouco dá, provável, sabe? aham.